Aquela noite estava envolta em mistério quando que nunca irei desvendar. Meu nome Edvaldo guiava meu caminhão pelo denso caminho que cortava a floresta do Amazonas. Ao meu lado, Francisco, meu parceiro de longa data, compartilhava histórias e risadas com os outros dois caminhoneiros que seguiam conosco naquela jornada noturna até São Paulo. O caminho iluminado pelos faróis dos caminhões, a densa vegetação ao redor e o som da floresta criavam uma atmosfera única. O GPS indicava que ainda havia uma longa estrada pela frente quando, de repente, um dos caminhões apresentou problemas mecânicos. Decidimos parar no acostamento, aproveitando a luz da lua cheia que banhava a selva com sua luminosidade prateada. A preocupação se espalhou entre nós, mas a ideia de uma breve parada para a inspeção acalmou os ânimos. Os sons da floresta noturna eram envolventes, misturando-se com o zumbido constante dos insetos. Enquanto tentávamos diagnosticar o problema mecânico, um arrepio percorreu minha espinha. Uma sensação de que não estávamos sozinhos naquela selva remota começou a crescer. Foi quando ouvimos algo estranho vindo da escuridão da floresta. Passos, mas não eram passos humanos. Eram pesados e irregulares, como se algo grande e poderoso movesse-se entre as árvores. Os outros caminhoneiros e eu nos entreolhamos, compartilhando uma expressão de crescente apreensão. A luz da lua lançava sombras grotescas pela floresta, aumentando ainda mais nossa inquietação. Francisco, sempre corajoso, sugeriu que continuássemos a inspeção mais rapidamente. Foi quando notamos algo se movendo à margem da estrada. Uma figura obscura emergiu da vegetação, uma criatura que desafiava qualquer explicação lógica. Sua forma era indefinida, mas parecia ser uma mescla de elementos animais e humanos. Olhos que refletiam a luz da lua nos encaravam com uma intensidade sobrenatural. O pânico tomou conta de nós quando a criatura avançou em nossa direção, emitindo sons guturais e ameaçadores. Cada caminhoneiro, instintivamente, recuou, mas a criatura não desistiu. Com uma velocidade surpreendente, ela se aproximou do caminhão defeituoso. Francisco, usando sua lanterna, iluminou a criatura, revelando um ser que desafiava todas as leis da natureza. Tentamos gritar para afugentá-la, mas nossas vozes pareciam ser engolidas pela densa selva. Num embate assustador, a criatura e os caminhoneiros se encararam, e por um momento, o tempo pareceu congelar. Foi quando a criatura, como se compreendesse nossa resistência, recuou para a floresta e desapareceu na escuridão. O alívio que sentimos era palpável, mas a perplexidade persistia. Continuamos nossa jornada para São Paulo, deixando para trás aquela experiência sobrenatural e inexplicável na floresta do Amazonas. A estrada, agora livre da presença assustadora, estendia-se à nossa frente, mas as perguntas sem resposta ecoavam em nossas mentes, lembrando-nos de que o desconhecido pode se manifestar mesmo nos lugares mais remotos e imprevisíveis. Aquela noite envolvia a estrada com uma escuridão penetrante enquanto eu, Romildo, e meu melhor amigo Roberto, ambos caminhoneiros do Mercado Livre, cruzávamos a rodovia em direção ao centro de logística em Belo Horizonte. A monotonia da viagem era interrompida apenas pelos faróis dos caminhões e pelo ronco dos motores cortando o silêncio da noite. Estávamos próximos da região de Minas Gerais quando percebemos uma densa neblina começando a se formar ao redor da estrada. A visibilidade diminuía, criando uma atmosfera sombria e inquietante. Comunicamo-nos por rádio para manter contato, algo que sempre fazíamos para garantir a segurança nas longas jornadas. Foi quando, subitamente, avistamos algo estranho no acostamento. Figuras humanas, envoltas em sombras, emergiam da mata. A princípio, pensamos ser pedestres ou viajantes perdidos, mas algo não estava certo. Estavam estáticos, olhando na direção dos caminhões, como se estivessem nos aguardando. Roberto e eu trocamos olhares de perplexidade. A neblina espessa dificultava identificar detalhes, mas a sensação de que algo sinistro estava acontecendo tomou conta de nós. Reduzimos a velocidade, cautelosos com o que encontraríamos adiante.
À medida que nos aproximávamos, notamos que as figuras vestiam roupas antigas e empoeiradas. Seus rostos, escondidos nas sombras, eram indistintos. Era como se tivessem emergido de uma época passada, um eco do passado preso na névoa da noite. Fizemos uma pausa, esperando uma reação ou movimento por parte dessas figuras enigmáticas. Foi então que começaram a se mover lentamente em nossa direção, como se estivessem em um transe, um passo após o outro. O silêncio da noite era preenchido apenas pelos nossos batimentos cardíacos acelerados e pelos sussurros misteriosos que pareciam ecoar da floresta. Roberto, normalmente destemido, ficou inquieto. Tentamos contatá-los pelo rádio, mas não obtivemos resposta. Decidimos avançar lentamente, esperando que aquelas figuras se afastassem da estrada. No entanto, elas mantiveram sua trajetória inabalável em nossa direção. O medo se apoderou de nós quando percebemos que as figuras não tinham sombras. A neblina densa parecia dançar ao redor delas, criando uma aura sobrenatural. Decidimos acelerar, tentando escapar da presença desconcertante que se desenrolava naquela estrada deserta. Enquanto deixávamos para trás aquela região misteriosa, olhamos pelo retrovisor e vimos as figuras desaparecerem na névoa, como se nunca tivessem existido. A viagem continuou, mas a perplexidade e o receio permaneceram conosco. Chegamos ao centro de logística em Belo Horizonte, mas a experiência com aquelas figuras na neblina nunca foi esquecida. Ficou como um mistério não resolvido, uma página sobrenatural na história de nossas viagens pela estrada, lembrando-nos de que o desconhecido pode se manifestar de maneiras perturbadoras nas noites escuras das estradas brasileiras. Aquela noite na estrada deserta em direção a Manaus era permeada pela escuridão densa e pelo zumbido constante dos motores dos caminhões. Eu, Aloísio e meu parceiro Heitor, ambos veteranos caminhoneiros, estávamos mergulhados na monotonia da viagem. A lua cheia era a única testemunha do desenrolar daquela jornada noturna. A estrada, envolta em um silêncio opressivo, apenas era cortada pelo som ritmado dos pneus contra o asfalto. Estávamos em meio a uma vastidão deserta, sem sinais de vida ao redor. A sensação de isolamento começava a pesar em nossos ombros. Decidimos fazer uma parada rápida em um ponto de descanso à beira da estrada. A área, mal iluminada pela luz fraca de um poste solitário, emanava uma atmosfera sinistra. A noite parecia se fechar ao nosso redor enquanto nos afastávamos do caminhão para esticar as pernas. Foi quando percebemos um som distante, um murmúrio indistinto que parecia ecoar pelas colinas ao redor. Ignoramos inicialmente, atribuindo aos sons naturais da noite. No entanto, à medida que caminhávamos pelo ponto de descanso, o murmúrio se intensificava. Curiosos, nos aproximamos do limite iluminado pela luz do poste, e foi então que começamos a distinguir vozes sussurrantes. Palavras ininteligíveis dançavam no ar, carregadas de uma energia estranha e desconfortante. Trocamos olhares nervosos, incapazes de identificar a origem desses murmúrios perturbadores. Decidimos retornar ao caminhão, mas a atmosfera havia mudado. O silêncio que antes era predominante agora estava preenchido por esses sussurros indistintos. A lua cheia lançava sombras grotescas que pareciam dançar pela estrada deserta. Ao nos aproximarmos do caminhão, percebemos que a porta do motorista estava entreaberta. Aquilo não fazia sentido, tínhamos certeza de que a fechamos antes de sair. A sensação de inquietação se intensificou quando notamos que nossos pertences dentro da cabine estavam revirados, como se alguém tivesse mexido neles na nossa ausência. A preocupação tomou conta de nós e decidimos partir imediatamente. O caminhão rugiu a vida, mas antes que pudéssemos nos afastar completamente, as vozes sussurrantes se transformaram em gritos agudos, ecoando pela estrada. Eram vozes angustiadas, gritos de sofrimento que ecoavam na noite. Aceleramos, tentando deixar para trás aquele lugar assombrado. O caminho à frente estava envolto em trevas, e a visão do espelho retrovisor revelava apenas a silhueta daquelas colinas desérticas e os murmúrios distantes.
À medida que nos distanciávamos, os gritos se desvaneceram, mas a sensação de horror persistiu. Chegamos a Manaus fisicamente ilesos, mas emocionalmente marcados pela experiência traumática naquela estrada deserta e assombrada. Nunca soubemos a origem daquelas vozes e gritos naquela noite, mas a lembrança permaneceu como uma sombra indelével, recordando-nos de que as estradas desertas podem esconder segredos sombrios e encontros perturbadores. Aquela noite na estrada era como muitas outras que eu, Afonso e meu parceiro Arthur havíamos enfrentado. O asfalto estendia-se à nossa frente, iluminado apenas pelos faróis do caminhão, enquanto a escuridão da noite se fechava ao redor de nós. Estávamos em uma rota deserta, longe das luzes da civilização. Decidimos fazer uma breve parada em um ponto de descanso, um local isolado à beira da estrada. O silêncio era quase tangível, interrompido apenas pelo suave zumbido do motor e pelo farfalhar das folhas nas árvores próximas. Era uma noite tranquila, até demais. Enquanto Arthur descansava um pouco dentro da cabine, decidi caminhar pelo local para esticar as pernas. À medida que me afastava do caminhão, percebi que o silêncio não era tão absoluto quanto parecia. Um sussurro suave, quase inaudível, pairava no ar. Curioso, segui o som até um ponto mais afastado. Foi quando comecei a distinguir palavras indistintas, como se vozes distantes estivessem se comunicando entre si. A sensação de que algo não estava certo se intensificou. Olhei ao redor, mas não havia sinal de vida humana por perto. Ao retornar ao caminhão, comentei sobre os sussurros para Arthur, que, inicialmente, não deu muita importância. Decidimos continuar nossa jornada, mas a atmosfera havia mudado. O ambiente antes tranquilo tornou-se carregado de uma energia estranha. À medida que avançávamos pela estrada, os sussurros persistiam, acompanhando-nos como uma trilha sonora sinistra. Tentamos ignorá-los, atribuindo-os à nossa imaginação ou ao cansaço da estrada. Contudo, a sensação de inquietação não nos abandonava. Foi quando, no meio da estrada deserta, vimos algo que fez nosso sangue gelar. Figuras indistintas surgiram na escuridão, movendo-se de maneira desordenada e errática. Eram sombras, mas não como as criadas pela luz dos faróis. Pareciam ter uma existência própria, dançando entre a luz e a escuridão. O caminhão reduziu a velocidade instintivamente. As figuras, agora mais próximas, assumiram formas humanas, mas distorcidas, como se algo as tivesse corrompido. Nossos olhares se encontraram, ambos refletindo o medo que sentíamos. Em um instante, as figuras se dispersaram, evaporando-se na noite. O silêncio retornou e continuamos nossa viagem, mas a experiência assombrou nossas mentes. Chegamos ao nosso destino fisicamente ilesos, mas emocionalmente marcados pela inexplicável e aterradora visão naquela estrada deserta. Nunca soubemos o que encontramos naquela noite, se eram figuras sobrenaturais ou apenas ilusões da escuridão. Mas uma certeza permaneceu: as estradas desertas podem esconder mistérios desconcertantes, e o desconhecido muitas vezes se revela quando menos esperamos. Aquela noite, eu, um motorista de caminhão que preferirá permanecer no anonimato, me encontrava em uma jornada solitária pelas estradas desertas. O asfalto estendia-se interminavelmente à minha frente, iluminado apenas pelos faróis do meu caminhão. A solidão da estrada ecoava a cada quilômetro, criando uma atmosfera tensa. Decidi fazer uma parada em um posto de gasolina que surgiu à vista. O local, normalmente movimentado durante o dia, estava estranhamente vazio naquela noite. Os postes de luz tremulavam fracamente, lançando sombras inquietantes sobre as bombas de combustível e as estruturas abandonadas. Ao estacionar o caminhão, uma sensação de desconforto se instalou. O silêncio era opressivo, sem os habituais sons de conversas, risos e o tilintar das moedas. Uma brisa sutil fazia as folhas das árvores se agitarem, adicionando um toque sombrio à cena. Decidi entrar na loja de conveniência, mas o interior estava tão deserto quanto o lado de fora.
Luzes fracas e intermitentes iluminavam os corredores vazios, destacando prateleiras empoeiradas e produtos esquecidos. Um calafrio percorreu minha espinha, mas atribuí a sensação à solidão e ao cansaço da estrada. Enquanto caminhava pelos corredores em busca de algo para comer, notei um sussurro distante. Inicialmente, ignorei como um eco da minha própria mente, mas os sussurros persistiram, crescendo em intensidade. Palavras ininteligíveis ecoavam pela loja vazia. A sensação de ser observado tornou-se avassaladora. Cauteloso, aproximei-me da porta de saída, mas antes de alcançá-la, as luzes vacilaram e se extinguiram, mergulhando o posto de gasolina na escuridão total. Agora, cercado pela escuridão absoluta, os sussurros se intensificaram. Eram vozes indistintas, sussurrando segredos insondáveis. Uma sensação de pavor me envolveu quando percebi que aquelas vozes não eram humanas. Eram espectrais, como se pertencessem a entidades além da compreensão humana. O pânico se apossou de mim e corri em direção ao caminhão, tentando escapar daquele posto de gasolina enigmático. O som dos meus próprios passos ecoava como um tambor, misturando-se aos sussurros que me perseguiram até o veículo. Ao acelerar pela estrada deserta, olhei pelo retrovisor e vi as luzes do posto piscando fracamente, como se ecoassem uma risada sombria. Ainda atordoado, continuei dirigindo, mas as vozes assombrosas continuaram a me assombrar, reverberando na minha mente como um eco interminável. Cheguei ao meu destino, fisicamente ileso, mas o encontro com o desconhecido naquela noite assombrou meus pensamentos por muito tempo. Nunca soube explicar o que ocorreu naquele posto de gasolina deserto, mas aprendi que as estradas escondem mistérios indescritíveis, e o medo muitas vezes reside nos lugares mais solitários e imprevisíveis.